RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras, o seu programa de entrevistas de todas as segundas, quartas e sextas, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 para os assinantes da NET em todo o Rio Grande do Sul. Para acompanhar a nossa programação, você acessa o nosso site rdctv.com.br, também pelo Facebook. Para interagir conosco, hashtag RDC Outras Palavras ou pelo Twitter. Nós temos a grata satisfação de recebermos hoje em nosso estúdio o Dr. José Jesus Camargo, ou JJ Camargo, como se conhece pelas colunas de jornal, pela sua literatura. Médico, pneumologista, especialista em cirurgia torácica e uma expressão mundial em transplante pulmonar. Dr. Camargo, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho a honra de lhe receber. Sei da sua agenda atribuladíssima. Sei do seu pioneirismo, da sua importância no mundo na questão de transplante pulmonar. A Santa Casa, além de ter vocação, é pioneira na América Latina. E o senhor é responsável por praticamente 2/3 das cirurgias de transplante no mundo. É isso? Não, no Brasil. No Brasil. O mundo é um pouco maior, né? Mas nós começamos a trabalhar com transplante quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu fiz o meu treinamento na Clínica Mayo. Lá trabalhei num laboratório de cirurgia experimental fantástico e criei habilidades para, na volta, tentar implantar um programa de transplante. E eu voltei na pior época da Santa Casa do passado recente. Assim, na década de 80, muito se discutia se a Santa Casa sobreviveria ou se fecharia, né? Porque as condições econômicas eram muito ruins. A Santa Casa se diferencia das demais santas casas no país. Depois desta crise máxima, sim, ela iniciou um processo de restauração funcional, anímica, e as coisas foram crescendo numa velocidade impressionante. E hoje as pessoas que ficaram 10 ou 15 anos sem passar pela Santa Casa se assustam, porque não há 1 metro quadrado que não tenha sido construído ou refeito em relação à Santa Casa antiga. Nós podemos atribuir a esta requalificação, esta revisão no processo de gestão, a grande qualidade do corpo médico, do corpo clínico, né, que credibiliza a Santa Casa esse é o grande patrimônio da Santa Casa. E isso foi uma coisa importante, porque quando a Santa Casa entrou numa crise realmente importante, as grandes lideranças institucionais da medicina da Santa Casa permaneceram. Alguns vazaram, depois quando as coisas melhoraram, pretenderam voltar, como se não tivesse acontecido nada demais, mas a gente sabia bem quem é que tinha sustentado o período crítico. E em cima dessas pessoas, com um grande impacto na medicina e no ensino da medicina, porque a Santa Casa sempre esteve ligada a pelo menos 2 faculdades de medicina, a Santa Casa foi reestruturada, né? Contando com pessoas muito importantes. Eu acho que seguramente a pessoa mais importante desse período foi o João Polanzik, que é um médico com uma visão de gestão e de futuro. Ele é um visionário, na verdade. Foi ele que percebeu a importância de transplantes para o futuro da instituição, baseado em 2 coisas. Primeiro, se um hospital se qualificar realmente para fazer transplante e nunca fizer nenhum, ele terá feito um grande investimento, porque a qualificação indispensável para o transplante não é exclusiva, né? Essa qualificação de laboratório, de imunologia, de infectologia, de anestesia, de terapia intensiva, isso tudo estará lá disponível para quem se interne nesse hospital. E a segunda coisa que lhe pareceu importante e realmente fazia muito sentido é que transplante é uma forma de tratamento que tem um olhar meio mágico e não se pode fazer clandestinamente. Quer dizer, é um procedimento que tem uma enorme visibilidade. Então, foi por esse caminho que a instituição conseguiu sensibilizar os grandes empresários, né, para contribuir para um hospital que se reerguia e com um norte muito bem traçado. Quando nós, no fim da década de 90, propusemos à direção da Santa Casa que investisse ou considerasse pelo menos a possibilidade de construir um centro de transplante, e a Santa Casa construiu o primeiro
centro de transplante exclusivamente para transplante da América do Sul, nós contamos com o apoio dos maiores empresários, né, que resolveram apoiar realmente, e foi por conta deles que a Santa Casa conseguiu, em um período curto, relativamente curto, 20 meses, erguer um hospital que custou 10 milhões de reais na época, com doações. Quer dizer, foi realmente um reconhecimento de parte dos grandes empresários, que certamente eram pessoas com grande responsabilidade social e que acharam que era um investimento para distinguir o Estado, para diferenciar o Estado. Eu já lhe ouvi declarar que no processo de gestão, a atração de convênios e privados permite que a Santa Casa também subsidie atendimento do SUS. Então isso é algo fantástico, quer dizer, qualquer paciente que se interne pelo SUS, ainda que esteja em acomodações diferenciadas, tem à sua disposição toda a tecnologia da Santa Casa. Pois é, isso é o que hoje diferencia a misericórdia da Santa Casa, né? Porque as pessoas, não, a Santa Casa não é mais de misericórdia, é que não tem mais indigente. Desde a Constituição de 88, os brasileiros têm direito ao SUS. Então, a Santa Casa faz hoje uma coisa que, se contar num país avançado, não vão acreditar. Que exista um hospital que use o lucro de convênios e privados para subsidiar o déficit da assistência estatal. O senhor tem conhecimento que unidades hospitalares do interior do nosso estado aqui, que está nos assistindo, como Uruguaiana, por exemplo, que tem uma Santa Casa com tantas dificuldades, façam um benchmark, quer dizer, busquem referenciais em todo esse histórico de qualidade de gestão da Santa Casa aqui em Porto Alegre? Ou isso é uma coisa que, de certa forma, vem sendo copiada. Nós recebemos, há 3 meses atrás, uma delegação da Santa Casa do Rio de Janeiro, que é a mais antiga das Santas Casas, vivendo uma situação calamitosa, e resolveram vir para cá, as pessoas que têm importância nesse momento no projeto de reconstrução, para ver como é que foi feito, né? Que tipo de gestão e tal. Mas o que realmente encanta de trabalhar lá é perceber que quando o indivíduo interna pelo SUS, não importa a dificuldade que ele tenha tido, mas se ele chegou na Santa Casa, ele vai receber a tecnologia disponível para qualquer convênio. Perfeito. Aliás, em algumas situações de convênios pobres, a gente tem mais facilidade de tratar pacientes do SUS do que de convênio pobre, que relutam em autorizar determinadas coisas. As burocracias estão... Agora, o preço que a Santa Casa paga por isso é um déficit anual que o ano passado andou ao redor de 125 milhões de reais, gastos em subsídio do SUS que nunca serão reembolsados, né? Esse custo é uma perda a fundo perdido. E o acolhimento também de uma demanda do interior do estado, que deve ser enorme também. Ainda é, né? E quando a Santa Casa era um hospital de misericórdia, porque havia indigentes, no fim do mês, o que a direção fazia era recorrer ao governo do estado para pagar os funcionários, né? Agora, voltando ao histórico do Dr. Camargo, cirurgião, e esta referência no mundo, quantos transplantes o senhor já realizou, doutor Camargo? Há 2 semanas atrás, nós completamos 600 transplantes de pulmão. Quer dizer, a caminho de um 50enário de carreira. O senhor formou-se em 1970? 70, tem 47 anos. 48 anos. Nós começamos isso em 89, né? O ano que vem nós fazemos 30 anos de... O primeiro transplante que se tem notícia foi no Canadá? O primeiro transplante foi nos Estados Unidos. Estados Unidos? 2 anos e meio antes do primeiro transplante de coração. Sim. Foi em Jackson, Mississippi, em 63. O paciente viveu 18 dias, não se sabia nada das coisas importantes que se sabe hoje. E entre 63 e 83, quando foi feito o primeiro transplante bem-sucedido no mundo, foram realizados 38 transplantes em 20 hospitais e só um paciente sobreviveu 10 meses. Quando surgiram as drogas modernas da anti-rejeição, final dos anos 70, início dos anos 80, a ideia que se tinha é que transplante de pulmão era impraticável. Porque era um órgão muito rejeitado, o pulmão funciona como uma espécie de sentinela imunológica do organismo, de modo que rejeição no pulmão sempre é mais intensa, e é o único órgão transplantado que fica em contato com o ambiente.
Então isso o torna mais vulnerável às infecções. Eu estou certo recuperando aqui que de 5 a 10% dos órgãos recepcionados resistem a uma boa condição até a realização do transplante? Depende do tipo de órgão. Por exemplo, mais de 85% dos rins são aproveitados. Não mais do que 15% dos pulmões dos mesmos doadores de rim podem ser usados. Por essa questão de contaminação, de perda de condição de aproveitamento por mau tratamento ou por infecção. Quais são as enfermidades, doutor Camargo, que mais indicam a necessidade de encaminhamento para o transplante? Em todo o mundo, 40% dos transplantes de pulmão estão relacionados com enfisema. Depois tem outras doenças, fibrose cística, que é uma doença congênita, infecciosa, com supuração, a fibrose pulmonar chamada idiopática, porque não tem causa conhecida. Nós ainda temos no Brasil um número significativo de transplantes de pulmão por silicose, que é uma doença miserável e que podia ser evitado com o uso de máscara nos trabalhadores de pedra, né? Os trabalhadores de minas, que inalam pó de sílica, eles destroem os pulmões, né? Há uns anos atrás eu mostrei a experiência brasileira em transplante de pulmão em Zurique e no final da apresentação as perguntas todas estavam relacionadas com silicose. Quer dizer, sendo a grande maioria por problema de enfisema, quer dizer, e a despeito dos enfisematosos estarem reduzindo também pela redução do tabagismo, isso permanece ainda? Nenhuma perspectiva que a geração que fumou para destruir o pulmão, essa geração ainda não foi beneficiada da interrupção do fumo, ou da redução do fumo, né? Porque a história é muito arrastada. É provável que nas próximas 2 décadas o enfisema vai perdendo importância no percentual das indicações, mas ainda é uma indicação muito frequente, né? E 95% deles são fumantes pesados, né? Ou foram fumantes pesados. E que qualidade de vida tem um paciente transplantado? Maravilhosa na comparação com o que era antes, né? Aliás, quando a gente recebe um candidato a transplante, não tem nada mais didático do que colocá-lo em contato com alguém que tinha a mesma doença e foi transplantado. Essa é a experiência mais gratificante para quem vai ser transplantado, conviver com alguém que vai relatar sintomas semelhantes ao que ele vem sofrendo e mostrar como ele vive depois do transplante, né? Porque eles têm que usar drogas, têm alguns cuidados e tal, mas considerando que são pessoas que praticamente todos dependentes de oxigênio, que não conseguem fazer nenhum tipo de atividade física, né? Que estão limitadíssimos em qualquer coisa e estão habituados a uma perda gradual de qualidade de vida, porque eles só perdem, né? Perdem até chegar ao transplante e depois, quando eles transplantam e recuperam subitamente a condição de respirar, isso justifica por que não existe um paciente mais eufórico e mais agradecido do que um transplantado de pulmão bem-sucedido. Perfeito. O contraste é brutal, né? Doutor Camargo, vou lhe convidar para que a gente faça um pequeno intervalo e nós já voltamos com a sequência do Outras Palavras aqui na RDC TV. Estamos retornando com Outras Palavras, recebendo hoje aqui em nosso estúdio o Dr. José Camargo, falando sobre pneumologia, medicina, saúde, a sua história, a sua trajetória, transplante pulmonar. Dr. Camargo, já existe algum programa que hoje possa capacitar o interior do estado ou equipes que recepcionem órgãos e possa viabilizar um processo de transplante no Rio Grande do Sul? O melhor programa de captação de órgãos do Brasil é em Santa Catarina. Santa Catarina tem um modelo que o coloca há uns 5 anos, pelo menos, entre Estados Unidos e Espanha, que é o modelo internacional mais festejado. Espanha, me perdoe de interromper, é o país onde não existem filas. São filas muito pequenas. Na verdade, quando eles divulgam assim, a presença de um doador em algum lugar, eles perguntam para as centrais regionais se algum receptor novo entrou na lista, porque algumas vezes eles são forçados, entre aspas, a oferecer o órgão para a França ou para a Alemanha, por proximidade, né? Ou transplantam, por exemplo, pulmões de Portugal, né? Tem a província de La Coruña, no norte da Espanha, tem um centro de transplantes que tem transplantado a maioria dos portugueses que necessitam um transplante de pulmão, ainda que em Lisboa tenha um centro que transplanta,
Quando sobra órgãos na Espanha, eles usam em receptores portugueses. Agora, de quanto tempo, então, o senhor, o médico que transplanta, necessita do momento da retirada do órgão até a recepção? Assim, até o implante em pulmão faz diferença se esse intervalo for maior que 6 horas. O ideal é que seja menos de 4. Quer dizer, tem que haver um sincronismo entre a retirada e a preparação do receptor para que o órgão, vindo de onde venha, quando chega no centro de transplantes, o tempo até o implante não ultrapasse as 6 horas. E as técnicas de preservação do órgão, para que esse tempo seja maior, têm permitido algumas vezes 7 horas, 8 horas, mas nós temos umas estratégias importantes. Por exemplo, se quando os pulmões vêm de oeste do Paraná e chegam aqui com 3 horas e meia, 4 horas, nós procuramos fazer 2 transplantes unilaterais, quer dizer, em vez de um receptor, 2 receptores. Selecionamos 2 pacientes que precisam de um pulmão só, que nem sempre se transplantam os 2, e se transplantam 2 pulmões com tempo idêntico, né? Sim. Porque se a gente fosse fazer um transplante duplo, o segundo pulmão ficaria com um tempo perigosamente longo, podendo comprometer o resultado total. Mas o sincronismo, o transporte aéreo e tudo muito adequado tem permitido que, na maioria das vezes, esse tempo que a gente chama de tempo de isquemia, que é o tempo entre a retirada e o início da circulação do sangue no receptor, seja menor do que 6 horas. Quer dizer, cada processo de transplante é um confronto entre a ciência e o divino. Na verdade, é uma questão de uma logística que tem que ser muito azeitada. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos apostar em coisas que não sejam seguras, né? Existem épocas do ano em que se perdem órgãos porque não há condição de pouso na cidade onde está o doador. Ou então retira os órgãos e descobre que fechou Porto Alegre. E a gente já viveu essa situação de perder o órgão, porque não havia condições de tráfego aéreo. E outras vezes o tempo se alonga tanto em função de dificuldades de pouso e decolagem lá que a gente não consegue mais usar o órgão. A faixa etária média de transplantados? 45 anos. 45 anos. Há transplante pediátrico? Sim. A maioria dos nossos pacientes pediátricos são transplantados com partes do pulmão do pai e da mãe, que é o chamado transplante de pulmão com doadores vivos. Nós fizemos aqui o primeiro transplante com doador vivo, feito fora dos Estados Unidos, em 99. Esse paciente, o ano que vem, ele faz 20 anos que transplantou. Já fizemos 39 desses transplantes. E o primeiro vai completar 20 anos no ano que vem. É um paciente que tinha 12 anos na época, hoje é um advogado, casado, em Curitiba, e que recebeu uma parte do pulmão do pai, uma parte do pulmão da mãe, para substituir os seus pulmões. Essa é a alternativa que resta para o paciente pediátrico ou adolescente que não tem tamanho de caixa torácica para receber um pulmão de um adulto, né? E tem que haver compatibilização de tamanho. Nós não podemos colocar um órgão de adulto numa caixa torácica de criança. Certo. Enquanto nós estamos conversando aqui, doutor Camargo, é possível o senhor estimar quantas pessoas morrerão até o final deste ano pela falta de doadores? A gente sabe que um programa de transplantes de qualquer lugar do mundo é considerado com uma boa relação com a sociedade que o protege quando morrem menos de 10% da lista de espera sem conseguir transplantar. Nós já tivemos épocas no Rio Grande do Sul em que morreram 33%. De cada 3 receptores potenciais, um morreu porque não chegou a doação a tempo. Isso tem um outro agravante, que é o fato de que, por falta de cultura médica, a gente ainda vê encaminhamentos tardios. Quer dizer, quando o clínico só encaminha para o transplante um paciente muito próximo da morte, primeiro ele está criando uma condição em que essa pessoa será transplantada mais doente, e mais doente significa menor risco de sucesso. Segundo, ele terá menos condições de espera pelo doador adequado, né?
E hoje existem critérios muito bem estabelecidos de em que momento, em cada doença, o provável candidato a transplante deva ser colocado em lista de espera, para que ele seja preparado, seja reabilitado do ponto de vista físico, do ponto de vista nutricional, e aguarde sem desespero, né? Porque senão vira uma corrida contra o tempo, em que a gente sabe que cada dia que passa fica menos provável que ele consiga o órgão, né? Então são vários fatores determinantes de que uma pessoa tenha a sua chance preservada de ser transplantado e, mais importante, que ela possa aguardar com tranquilidade pelo melhor doador possível na sua condição. E o transplante, eu não sei se me refiro adequadamente, duplo, ou seja, cardiopulmonar? Esse é um transplante que caiu em desuso e tem raras indicações. Nós já tivemos lista de espera com 4 pacientes para cardiopulmonar. Agora, há 2 ou 3 anos, acho que uns 3 anos que nós não temos ninguém aguardando transplante cardiopulmonar. Porque se aprendeu uma coisa importante, que as alterações do coração provocadas por insuficiência respiratória, em geral, são reversíveis quando se coloca o pulmão novo. Então não há sentido trocar o coração, ainda mais considerando que esse coração pode ser usado em quem precisa de um coração, né? E a outra coisa que se aprendeu é que, tecnicamente, é muito mais complicado, com mortalidade maior, o transplante cardiopulmonar do que o transplante duplo de pulmões, né? Então, existe uma condição infrequente, que é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca incorrigível cirurgicamente e tem uma pressão aumentada na artéria pulmonar. Não dá para fazer um sem consertar o outro, então aí seria o candidato único para essa situação de transplante em bloco cardiopulmonar. Naturalmente que quem conhece o Dr. Camargo reconhece nele a grande capacidade de entender a dor da perda de um familiar substituída por uma capacidade também de doação, né? E de proporcionar continuidade da vida. O senhor já deve ter se deparado com muitas situações. Muito. Eu acho que tem umas coisas aí que são importantes, que é o seguinte. A doação de órgãos não vai diminuir, não vai afastar a dor da perda, vai sublimar o sofrimento para que outra família desconhecida, isso é uma coisa importante, seja poupada do mesmo sofrimento que mutilou essa família, né? Mas é uma tentativa óbvia, e todo mundo admite isso, de dar um certo sentido à estupidez da morte na juventude, né? Eu nunca vi ninguém que tenha negado a doação por um impulso qualquer e que tenha depois se orgulhado da negação. As pessoas que por alguma razão não doam, depois acabam consumidas por um grande remorso, né? Porque fazer o bem faz bem para quem faz, né? Excluídos os psicopatas que podem se orgulhar do mal que fazem, as pessoas em geral são boas, e as pessoas boas se sentem bem fazendo o bem, mesmo sabendo que ela nunca encontrará essa família para agradecer, nunca saberá como os órgãos evoluíram, porque não há nem é recomendável esse contato, né? Mas é uma maneira de diminuir a intensidade da morte sem justificativa, né? Porque a gente não tem nenhuma condição de imaginar o sofrimento de uma família que perdeu um filho ou uma filha na juventude, né? E a maioria dos doadores são jovens, né? Como é que o senhor encara a perda de um paciente numa eventualidade, enfim? É sempre doloroso, né? Eu acho que quando as pessoas dizem os médicos de conviver com a morte ficam rígidos, não, essas pessoas são rígidas, vão morrer rígidas, não há conserto. E não é porque elas assistiram muitas mortes que elas se modificaram. Elas são pessoas insensíveis, né? Ninguém que tenha sentimento ultrapassa uma experiência de morte sem perder um pedaço de si, né? Porque isso é uma perda do nosso bem maior, que é a capacidade de ajudar pessoas a viver com integridade, com felicidade, com utilidade. Quando a gente tem um paciente que se perde, que morre por alguma razão, primeiro nós somos sempre consumidos pela sensação de que alguma coisa podia ter sido melhor. E quando o médico, a equipe médica, tem a humildade de revisar
o caso em toda a sua extensão e invariavelmente se encontra um momento em que alguma coisa podia ter sido melhor e talvez esse melhor determinasse um resultado final diferente. Então, eu digo sempre que medicina é um exercício de humildade, porque a gente erra muito. É uma ciência imprecisa, não é um modelo matemático. Tem tantas variáveis que podem interferir no resultado que se erra muito. Então, eu digo para os meus estudantes e para os meus residentes assim, evitem os médicos posudos. Porque o posudo, ele gasta tanta energia na pose que ele perde chance de se tornar uma pessoa mais interessante, né? E a medicina é, por isso, pela consciência de que nós erramos, o território da humildade. Se o sujeito que faz medicina, com intensidade, com entrega, ele se dá conta de quantas vezes ele podia ter sido melhor, ele sofre um verdadeiro chamamento à humildade, né? Ele tem que fazer o máximo que ele possa, mesmo correndo o risco de descobrir que esse máximo foi insuficiente. Mas é a sua capacidade e sabedoria da assunção do erro e de entender que esta relação não pode ser diferente, é que me sugere comentar que o seu entusiasmo também, junto com essa sensibilidade, me permite trazer aqui a expressão sopro divino, né? É o que o Dr. Camargo representa na medicina e na ciência. Eu quero lhe convidar para que no próximo bloco a gente aborde questões mais humanas que estão sempre ao redor da sua vida, da sua trajetória. Em outras palavras, volta em seguida. O último bloco do Outras Palavras, recebendo hoje o Dr. José Camargo. O senhor nasceu em Vacaria, uma cidade que produziu figuras como Eloar Guazelli, Raimundo Faoro, dois juristas renomados. Magníficos. Uma cidade de ruralistas, de agricultores. Como é que Vacaria produz um médico da sua expressão que se transforma, eu posso dizer com muita tranquilidade, neste filósofo da ciência? Bom, eu sempre digo o seguinte, que quando alguém sugere a intenção de ser médico, eu sempre digo a mesma coisa, venha comigo para ver como é que as coisas são. Porque eu acho que a maior parte das decisões, tão importantes quanto decidir o que vai fazer da vida, são baseadas em fantasias. Quando meus filhos, em algum momento, sugeriram a intenção de fazer medicina, eu tomei para mim a responsabilidade de mostrar como é a medicina. Tenho uma filha médica e o meu filho é ruralista, chegou a se interessar em algum momento, mas não era o que brilhava o olho, né? Mas eu tive uma experiência completamente fantasiosa. Eu queria ser o médico da cidade, que era uma pessoa, um fidalgo, uma pessoa generosa, bem articulado, era uma pessoa muito interessante. E depois aconteceu um negócio curioso. Anos depois, 2 ou 3 anos depois desse anúncio, que provocou um alvoroço na família, eu comecei a ouvir comentários a respeito de um médico de Lages, que é uma cidade do outro lado do Rio Pelotas, nossos vizinhos. E a história era assim, o sujeito estava tão mal, mandaram chamar o doutor fulano. Ou então pior, o cara estava tão mal, nem o doutor fulano conseguiu salvá-lo. Aí um dia eu disse para o meu avô, eu não quero mais ser o nosso doutor, eu quero ser o doutor Antunes, que era o médico de Lages. Certo. E aí a vida me deu um presente maravilhoso. E 38 anos depois, o doutor Antunes entrou no meu consultório. 2 nódulos no pulmão, com uma história de um câncer de rim. E foi um período maravilhoso, era a última visita do dia, uma figura encantadora, tinha sido o máximo que se pode ser numa cidade pequena, como um guru, né? As coisas eram assim, casou, separa, não separa, fala com o doutor Antunes, né? Casa, não casa, fala com o doutor Antunes. Ele era uma espécie de posto Ipiranga da cidade. E ele, com uma doçura enorme, contava essas experiências e tal. Quando chegou às vésperas da alta dele, ele me disse, Camargo, eu preciso te pagar. Eu disse, imagina, eu não posso lhe cobrar, eu sou seu colega. Quando eu disse isso, me deu um sentimento de culpa, assim, de abuso de intimidade, né? Como meu colega, pois ele era meu ídolo, né? Ele disse, não, mas eu não sou seu colega. Eu
eu já estou aposentado, sou muito rico, não tenho filhos e eu vou te pagar. Aí eu disse, olha, doutor, então eu preciso lhe contar por que eu não vou lhe cobrar. E aí contei a história que eu queria ser o doutor Antunes. Ele ficou muito emocionado, chorou muito, choramos abraçados, e quando nós estávamos no meio do melhor choro de chorar, entrou o clínico, que não sabia nada do que estava acontecendo, nos surpreendeu chorando e disse, o senhor não precisa chorar, o seu caso não é tão ruim. Doutor Camargo, o senhor com certeza resgatou a medicina humanitária, aquela que é a mais preciosa na relação médico-paciente. Eu acho que quando eu comecei a escrever com regularidade, eu sempre me preocupei com isso, mas quando eu fui convidado a assumir o espaço que tinha sido ocupado brilhantemente pelo Moacir Scliar durante tantos anos, no caderno Vida de Zero Hora, eu vi a chance de dar uma contribuição, por modesta que fosse, para tentar humanizar a medicina. E contar essas histórias que são expressão do exercício da sensibilidade em todos os níveis, né? Conhecendo pessoas intensamente, com períodos curtos de convívio. Isso é um predicado da medicina. Só o médico é capaz de conhecer profundamente uma pessoa com poucos dias de convívio, porque ele está convivendo com pessoas autenticadas pelo sofrimento. Pela dor. Agora, o surgimento das colunas, ele é paralelo ao lançamento de livros também? O senhor já tem 5 livros publicados. Eu tenho 4 livros relacionados a este período e um livro anterior, em que muitas, não todas, mas muitas dessas colunas foram publicadas no jornal. O mais recente é o... O mais recente é A Felicidade é o que Conta. A Felicidade é o que Conta, que o nosso telespectador e assinante da NET pode encontrar em livrarias ou também... em qualquer livraria. A livraria que mais distribui, porque foi onde nós fizemos o lançamento, é a Saraiva. Mas se encontra em outras livrarias, né? São 4 livros. A Tristeza Pode Esperar, Do que Você Precisa para Ser Feliz, O que Cabe num Abraço e Felicidade é o que Conta. Eu já lhe ouvi falar que a sua questão é gostar de gente, gostar de pessoas. Mas isso é um pré-requisito para ser médico ou para trabalhar com pessoas em qualquer outra atividade, né? Eu costumo dizer o seguinte, que em qualquer empresa, os mal-humorados precisam, se eles forem considerados importantes, ficar no almoxarifado. Não é que eu acho que no almoxarifado não tenha ninguém simpático, deve ter. Mas é lá que eu guardaria o mal-humorado. Nunca na recepção, nunca na telefonia, né? Porque as pessoas que se expõem ao contato com o público, o quanto elas gostam ou desgostam de gente, elas tornam isso aparente nos primeiros 10 segundos da aproximação desse estranho, né? Que perceberá imediatamente que ele está sendo recebido por uma pessoa que não está contente com o que faz e que está projetando em quem chegou a sua infelicidade interior. Então, isso é uma maneira de tratar a pessoa mal. A maneira mais eficiente de tratar alguém mal é desconsiderar o seu sofrimento. E quando você trata com indiferença, ou pior, com agressividade quem está sofrendo, você estabeleceu um marco de separação emocional irreparável. Essa pessoa está definitivamente rota nessa relação. Você nunca recupera uma relação pessoal em que houve uma desconsideração por sofrimento. Falando em sofrimento e em perda, né, que nunca é indolor, eu vou me permitir recuperar algo assim pessoal meu, sem invadir, claro, o espaço que aqui é seu como entrevistado. Mas recordo aqui com seu depoimento que meus irmãos e eu, quando vivíamos em Uruguaiana em 1972, o senhor estava formado então há 2 anos. Nós perdemos a nossa mãe prematuramente, né, com 37 anos. Eu tinha 14 anos e meus irmãos, alguns menos, outros mais, enfim. Eu ouvi relato de que o médico que tratava dela, quando ela foi a óbito, foi visto furtivamente num choro convulsivo, assim, pelos corredores do hospital. E tive a oportunidade de tomar contato com uma história que o senhor conta de um paciente infantil que o senhor perdeu, e ao chegar no consultório, o senhor encontra uma agenda com 9 pacientes. O senhor poderia nos relembrar essa história, doutor Camargo? Essa história eu acho que é um marco importante disso, que é uma coisa que eu considero fundamental. O médico não tem que ocultar que ele está sofrendo, porque isso é colocá-lo num nível de igualdade com o sentimento do paciente. E não há nada que aproxime mais o médico de paciente do que igualdade. Esse caso foi interessante. Era um menino de 10 anos que caiu de uma construção e foi levado para o hospital em coma. Nunca saiu do coma.
E lá pelo 11º dia de pós-trauma, ele foi drenado dos dois lados, operado o abdômen, um acidente violentíssimo, né? Explodiu o baço, rompeu o fígado, foi uma coisa violenta. Ele foi considerado em morte encefálica. E eu saí arrasado da UTI, e naquela época eu tinha consultório no hospital, e a secretária me disse que nós tínhamos 9 pacientes para atender. Como eu não tinha condição de atender ninguém, eu tive um impulso e disse que eles passassem todos na minha sala. E eles entraram todos, 9 desconhecidos entre eles, né? Muito curiosos, assim, a medicina deve ter avançado muito, vamos ter uma consulta coletiva, né? E eu contei o que tinha acontecido. Estou muito mal, perdi uma criança e queria saber se algum dos senhores tem alguma emergência que eu possa pedir a algum colega meu para atender, porque eu não tenho condições de atendê-los agora, eu estou precisando muito sair do hospital para chorar. Quando eu disse isso, houve uma comoção naquela sala, eram 9 desconhecidos que se tocaram, se deram as mãos, alguns se abraçaram, né? E no dia seguinte eles não só estavam de volta, todos, como eles claramente estavam fiscalizando para ver se algum insensível pudesse não ter entendido o drama do doutor, né? Eles não só estavam todos lá, como durante anos, vários desses 9 pacientes fizeram consultas desnecessárias comigo para relembrar esse episódio, porque isso tinha marcado tanto a vida deles quanto a minha. E se a gente pensa um pouco assim, mas o que aconteceu de tão especial? Nada. A simples confissão de que o médico, como qualquer pessoa, tem momentos em que nós não temos nada melhor para fazer do que parar para chorar. Isso é ser humano, né? Não tem nada de especial nisso. Sem dúvida. Eu sei que o senhor não é um religioso, mas reconhece que se Deus tivesse uma cara, esta cara poderia ter estes valores de humanidade, de bondade, de gratidão. A minha melhor imagem de Deus é generosidade. Generosidade. Bom, quem tem o nome de José Jesus Peixoto Camargo, mesmo não sendo religioso, não deve ser nada leve carregar Jesus no nome. Pois isso foi um presente que um padre, que era o padre amigo da família, deu à minha mãe, né? A minha mãe tinha tido o primeiro parto complicado. Quando ela entrou em trabalho de parto para que eu devia nascer, ela encontrou esse padre e disse que estava com muito medo, porque a experiência anterior tinha sido muito dolorosa. Ela disse, não, meu filho, vai acontecer, vai sair tudo bem. E quando ele nascer, você vai botar o nome de José de Jesus, porque hoje é dia de São Bom Jesus, que é dia 6 de agosto. Por isso que eu sou José de Jesus. Dia da bomba de Hiroshima. Um ano depois, e até eu tenho um irmão que muito generosamente disse que foram uma bomba por ano naquele período. E que bomba maravilhosa. Doutor José Camargo, eu quero lhe agradecer muitíssimo por ter aceito o nosso convite. Foi um grande prazer. Aqui na RDC TV, essa nova emissora do Rio Grande do Sul, que estamos aí há 2 semanas em contato com os telespectadores do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado, sucesso, saúde principalmente. Igualmente, muito sucesso, muita saúde. Precisamos de alternativas de TV. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Que possamos comemorar logo, logo 50 anos desta medicina tão fantástica, tão maravilhosa. Estamos encerrando Outras Palavras de hoje. Daqui a pouco, Cadu Oliveira em 2 toques. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.